Um morador de rua, expulso de um acampamento de pilotos, surpreende ao ver um F-22 aterrissar. Samuel acordou como sempre, com o sol queimando sua pele e o vento dançando entre os escombros do antigo campo de aviação. Ele fez o possível para se esconder das brisas frias de madrugada que insistiam em entrar em seu improvisado abrigo. O lugar era uma mistura de lembranças e poeira, onde os ecos de aviões uma vez potentes agora se conduziam apenas à solidão. Morador de rua, ele dormia em meio a destroços de uma era gloriosa, cercado por relíquias de um passado que ele conhecia bem. Era dia de ensaio para os pilotos. Samuel sentia a excitação no ar, uma eletricidade que percorreu sua espinha. Conhecia aqueles sons, a forma. Como o ronco dos motores mexia a atmosférica, uma sinfonia para quem já havia voado. Mas o que isso importava agora? Nada, no meio daquele abandono. Com o coração apertado, ele se sentou e observou uma fumaça no horizonte. Algo estava errado. Os gritos dos pilotos se confundiam com o rugido dos motores, e tudo se tornou um turbilhão de adrenalina e pânico. Um F-22, aquela máquina incrível que ele tanto admirava, empenhou suas asas em direção à terra. Uma aterrissagem forçada. O barulho ensurdecedor fez seu peito apertar. Uma imagem esquecida de seu passado surgiu em sua mente. Um eco distante de quando ele mesmo pilotava, quando o céu era seu lar. Os pilotos se dispersaram em um frenesi, e a multidão começou a se formar. Samuel percebeu que seu abrigo não era mais seguro. Ele ouviu os murmúrios, as risadas nervosas e as ordens disparadas entre o grupo. Coração disparado, ele decidiu se afastar, mas não antes de notar um jovem piloto com uma expressão conturbada. Filtro e amor, pensou, enquanto o rapaz hesitava entre ver o que estava acontecendo e ignorar o homem à beira. É só um morador de rua, murmurou um dos outros, enquanto Samuel se encolhia. O jovem piloto, só então, olhou para Samuel e percebeu o peso daquela frase. Algo no olhar dele falava de uma conexão. Porém, o grupo ao redor não facilitava. Olhos se voltaram com reprovação. A tensão começou a crescer. "Sai daí, seu velho!" gritou um dos pilotos. O que trazia no peito aquele morador que eles não conseguiam entender? Que história estava escondida atrás daquele olhar cansado? Samuel tomou um impulso. Diante da confusão, a lembrança do seu erro fatal na Força Aérea tramava como uma cobra no fundo de sua mente. O que estaria um homem comum fazendo em meio a essa tempestade de pilotos de elite? E o poder de um segredo escondido causava calafrios na sua alma. Mas não era só a sua história em perigo. O jovem piloto passou a olhar para aquelas máquinas de guerra com uma nova compreensão. Ele estava prestes a aprender que o céu tinha seus segredos, mas também a terra estava coberta de mistérios ocultos. No ar, os motores roncavam uma canção de advertência, e assim, naquelas horas tensas, um dilema moral brotava. O que aconteceria quando os segredos de um piloto e a dor de um homem comum se entrelaçassem? Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso de fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários, de qual cidade você está assistindo? Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. Atenção! Aumentava no ar. O jovem piloto, que observava Samuel, parecia hesitante, dividido entre a compaixão e a pressão dos colegas. Mas, de repente, tudo mudou. O F-22, balançando como uma folha ao vento, começou a deslizar assustadoramente para o lado, emitindo um chiado agonizante. O piloto, em evidente desespero, parecia lutar para recuperar o controle da máquina, e então, numa fração de segundos que pareceram eternos, o trágico aconteceu. O jato, que deveria ser um símbolo de força, perdeu completamente a estabilidade e despencou em direção ao solo.
O impacto foi colossal. Um rugido ensurdecedor arrancou o ar da multidão, como se a própria terra estivesse gritando em dor. Tudo virou um caos. Samuel, paralisado, sentiu o chão tremer sob seus pés. Um grupo de pilotos, que até aquele momento havia negligenciado sua presença, agora se lançava para fora da área de segurança. Seus rostos pálidos e olhos arregalados. Gritos e ordens se misturavam ao fedor de fumaça e combustão. "Meu Deus!" um dos pilotos gritou, enquanto outros corriam em direção às chamas. Mas algo naqueles instantes descontrolados chamou a atenção de Samuel. Uma figura se movia entre os escombros. Um corpo, com o uniforme rasgado, estava se contorcendo na terra queimada. A cena o fez tremer. Ele se aproximou, seus instintos de sobrevivente o guiando. Mas à medida que se aproximava, seu coração afundou. Era o jovem piloto. A carne queimava, seu rosto sofria. Um lampejo de reconhecimento atravessou a mente de Samuel. Ele não conhecia o nome daquele garoto, mas algo naquele olhar lhe era familiar. Você é um dos pilotos que estavam na escola." Samuel murmurou, a voz trêmula. O piloto, com dificuldade, olhou para Samuel. E antes que pudesse falar, uma expressão de terror tomou conta de seu rosto. "Samuel." Ele sussurrou, a voz mal audível. Samuel congelou, o sangue em suas veias parecia ter se transformado em gelo. O piloto sabia seu nome? Antes que pudesse processar toda a informação, a explosão ecoou, e a multidão começou a gritar novamente. Uma fumaça densa se ergueu do estilhaço do jato, e a realidade se tornou mais surreal. A adrenalina disparou em Samuel enquanto ele tentava entender. "Como você sabe meu nome?" A pergunta escapuliu. "Você estava lá, na noite do acidente." O jovem piloto lutou para se sentar, seu corpo coberto de sujeira. "Eu vi você. Eu vi as notícias. Você era um herói." O pânico nos olhos do garoto lhe dizia que havia algo mais profundo entre eles. Samuel ficou pálido, lembranças acesas ardendo em sua mente, o erro que mudara tudo. Por um momento, a conexão entre eles parecia um fio invisível que se estendia por anos. Então, o piloto, como se soubesse que o tempo estava se esgotando, fez uma afirmação que desfez tudo em que Samuel acreditava. Você é meu pai." A revelação pairou no ar, como um raio em céu azul. Samuel sentiu o chão desabar sob seus pés. A dor e a incredulidade tomaram conta dele. O que ele havia feito? O que essa conexão significava? Ele não era apenas um morador de rua. Ele tinha um passado, um filho, um legado. E no meio da confusão, enquanto os gritos e o fogo consumiam a cena, a única coisa que Samuel conseguia pensar era: como isso estava acontecendo agora? Como tudo seria diferente a partir deste momento? A multidão ao redor deles, os olhos do jovem piloto, as bombásticas chamas atrás, tudo isso parecia distante, como um filme ruim. E enquanto o caos se desenrolava, uma pergunta cortante ecoava na mente de Samuel. E agora? O que ele faria com essa nova verdade devastadora? Samuel ficou paralisado, o peso das palavras do jovem piloto pairando no ar, como se tivesse levado todos os sons e cores ao seu redor. "Você é meu pai." A revelação ecoou na mente dele e uma onda avassaladora de confusão e dor o atingiu. Ele queria gritar, perguntar, entender, mas a imagem do rosto queimado do jovem o mantinha preso. O que ele havia perdido? Um som ensurdecedor cortou o silêncio tenso como uma faca. A fumaça espessa do F-22 formou um manto negro que cobria o céu em desespero. E o calor das chamas começou a se espalhar na direção deles. Os gritos da multidão aumentaram, criando uma sinfonia de pânico. As pessoas se afastavam em desespero, correndo em direção à segurança, enquanto Samuel lutava para diferenciar os sons da confusão. "Fique comigo", Samuel disse, o impulso de querer proteger aquele garoto que agora ele precisava conhecer. Mas o jovem deu um sorriso torto.
um gesto de aceitação, antes de puxar uma mão que mal conseguia mover. Preciso saber mais sobre você. O piloto gaguejou, a voz falhando. E então, como se uma corda fosse cortada, o desespero se transformou em um rugido de combustível ardendo. O jato havia explodido, um espetáculo terrível de luz e calor. E agora o que fazemos? A pergunta morava na mente de Samuel, mas as palavras se perderam. Ele sentiu o que restava do antigo piloto dentro dele desaparecer, sufocado pela dor e pela sensação de impotência. Os socorristas começaram a chegar com sirenes agudas, e o caos cresceu em torno deles. Culpas começaram a surgir, vozes exigindo justiça apontando dedos. A culpa é daquele morador de rua. Um dos pilotos gritou em meio ao desespero, e o olhar dos outros rapidamente se voltou contra Samuel. O que era um momento de conexão se transformou em repulsa. Samuel, não! O jovem piloto, com a energia que lhe restava, gritou em defesa, mas a multidão já se precipitou para o ataque. Olhando para os rostos irados, Samuel sentiu um misto de medo e determinação. Aquela era a sua chance de reivindicar um pouco de si mesmo. Com as costas contra a parede, ele decidiu que não iria mais se esconder. Meu nome é Samuel, ele gritou de volta, superando o barulho ao redor. Sou um piloto. Eu era um piloto. A declaração cortou como uma faca. Ele havia sido um herói, mas naquele momento era um homem arrasado, desolado. E ainda assim, havia uma centelha de esperança no seu coração. Conhecer seu filho, ainda que em meio ao caos, era a única coisa que importava. Mas o que veio a seguir foi um golpe de misericórdia. A multidão se afastou, como se um tsunami tivesse passado, e um velho amigo de Samuel, prendendo a respiração, surgiu. Era o comandante Ferreira, um homem que fazia muito tempo que Samuel não via. O olhar de Ferreira era um misto de incredulidade e tristeza, mas sobretudo havia uma faísca de raiva profunda. Você, gritou Ferreira, os olhos prestes a explodir de indignação. Você é um traidor. E quem é esse garoto? Ele sabe quem você realmente é? As palavras do comandante ecoaram em sua mente. Uma bombástica revelação. Por um momento, tudo pareceu pesar sobre seus ombros. A ligação entre eles, o passado, os segredos que nunca foram revelados. Samuel sentiu o chão se abrir. Samuel, você não me contou a verdade. O que você escondeu de mim? O piloto, antes desamparado, agora se levantou por dentro, empurrando Samuel a confrontar a própria história. O caos ao redor desapareceu, e tudo, até mesmo o calor das chamas, parecia distante. O silêncio carregado, Samuel finalmente percebeu. O que mais estava escondido? Ele olhou para o filho, então para Ferreira, e sentiu uma onda de culpa intensa. O que poderia ter feito de diferente? O que mais havia na história que ainda não havia sido contado? O tempo estava se esgotando, e agora a verdade começava a emergir. Como um rugido vindo do fundo do inferno. E agora? Pensou. O que eu vou fazer com tudo isso? Samuel ficou paralisado, o peso das palavras do jovem piloto pairando no ar, como se tivesse levado todos os sons e cores ao seu redor. Você é meu pai. A revelação ecoou na mente dele e uma onda avassaladora de confusão e dor o atingiu. Ele queria gritar, perguntar, entender, mas a imagem do rosto queimado do jovem o mantinha preso. O que ele havia perdido? Um barulho ensurdecedor cortou o silêncio tenso como uma faca. A fumaça espessa do F-22 formou um manto negro que cobriu o céu em desespero, e o calor das chamas começou a se espalhar na direção deles. Os gritos da multidão aumentaram, criando uma sinfonia de pânico. As pessoas se afastavam em desespero, enquanto Samuel lutava para diferenciar os sons da confusão. Fique comigo, Samuel disse, o impulso de querer proteger aquele garoto que agora ele precisava conhecer. Mas o jovem deu um sorriso torto, um gesto de aceitação, antes de puxar uma mão que mal conseguia mover. Preciso saber mais sobre você, o piloto gaguejou, a voz falhando, e então, como se uma corda fosse cortada, o desespero se transformou em um rugido de combustível ardendo. O jato havia explodido, um espetáculo terrível de luz e calor. E agora, o que fazemos? A pergunta na mente de Samuel se perdeu no grito de uma sirene. Os socorristas começavam a chegar, e o caos cresceu em torno deles.
culpas. Começaram a surgir vozes exigindo justiça, apontando dedos. A culpa é daquele morador de rua. Um dos pilotos gritou, e os rostos irados da multidão se voltaram contra Samuel. Com as costas contra a parede, ele decidiu que não iria mais se esconder. Meu nome é Samuel, ele bradou, superando o barulho ao redor. Sou um piloto. Eu era um piloto. A declaração cortou como uma faca. Ele havia sido um herói, mas naquele momento era um homem arrasado, desolado, e ainda assim, havia uma centelha de esperança no seu coração. Conhecer seu filho, ainda que em meio ao caos, era a única coisa que importava. Mas o que veio a seguir foi um golpe de misericórdia. A multidão se afastou, como se um tsunami tivesse passado. E uma figura conhecida surgiu. Era o comandante Ferreira, um homem que Samuel não via há anos. O olhar de Ferreira era um misto de incredulidade e tristeza. Mas, sobretudo, havia uma faísca de raiva profunda. Você! Gritou Ferreira, os olhos prestes a explodir de indignação. Você é um traidor. E quem é esse garoto? Ele sabe quem você realmente é? Ele é meu filho. Samuel se defendeu. Mas a aflição no olhar do comandante ficou ainda mais evidente. Eu sei muito mais do que você imagina, Samuel. Ferreira se aproximou, a voz grave, quase um sussurro. Esta não é a primeira vez que você apaga as memórias de quem está ao seu redor. A confusão tomou conta de Samuel. O que Ferreira queria dizer com isso? Mas antes que ele pudesse questionar, o comandante continuou, sua voz se elevando em intensidade. Você não fazia ideia de que ele não apenas conhece você, mas o que aconteceu na noite do acidente. O que houve entre vocês dois? E o que você fez para se livrar de todas as suas responsabilidades? O jovem piloto fitou Samuel com os olhos arregalados. A confusão nas feições se transformando em um horror crescente. A dor na expressão do garoto era palpável, como se uma verdade devastadora estivesse prestes a eclodir. Você não é apenas um homem perdido, Ferreira disparou apontando um dedo acusador. Você é um covarde que fugiu de suas escolhas. As palavras cortaram como uma lâmina. A multidão atrás deles parecia ter desaparecido, ficando apenas o peso daquela revelação no ar. O jovem piloto, agora com os olhos lacrimejantes, gaguejou. O que você está dizendo? O que está escondendo de mim? Samuel estava em choque. A verdade era um peso esmagador e ele não sabia o que fazer com tudo isso. A dor em seu peito aumentou, não apenas por saber que seu filho o via como um homem falho, mas pela revelação de que tudo se tornara uma repetição. E agora? Pensou. O que mais está escondido? Naquele instante, um brilho metálico chamou a atenção. Algo havia caído dos escombros ao redor deles. Seria um pedaço do F-22 ou algo mais? No meio da confusão, o que quer que fosse, poderia trazer uma nova verdade à tona, e Samuel sabia que se não fosse agora, tudo se perderia. Desesperado, ele se lançou em direção ao que havia caído, determinado a descobrir. O futuro estava à sua frente, mas cada passo só trazia mais perguntas. E enquanto se aproximava da coisa estranha entre as chamas, uma certeza crescia. Nada jamais seria como antes. Samantha se lançou na direção do objeto caído. Ela não sabia o que era, mas algo dentro dela sussurrava que poderia mudar tudo. Seu coração disparava, e a adrenalina corria em suas veias. Quando alcançou o que parecia ser um pedaço metálico derretido, parou. Era um dispositivo do F-22, mas o que a surpreendeu foi o que estava colado a ele. Uma pequena caixa preta. Sem pensar, ela a puxou, sentindo que algo muito maior estava em jogo. O que você está fazendo? Gritou o jovem piloto, suas palavras se perdendo no meio da confusão. A multidão à sua volta estava em estado de pânico, mas para Samantha, o mundo parecia ter desacelerado. Ela estava ciente apenas do que segurava nas mãos. Eu não sei, mas precisamos descobrir, disse Samuel. Então, como se o destino estivesse brincando com eles,
A caixa começou a vibrar de forma estranha. Uma luz azulada pulsava em sua superfície como se estivesse viva. O piloto olhou alarmado, a tensão em seu rosto revelando que ele havia esquecido, por um breve momento, sua dor. Cuidado, pode ser uma armadilha. Ferreira tentou se aproximar, mas os olhares furiosos da multidão, gritos de afaste-se e vamos pegar aquele cara, surgiram muitas vezes direcionados a Samuel. Mas a verdade se prestava em um véu obscuro. É só uma caixa, gritou Samuel, mas, no fundo, ele começou a duvidar. O que poderia haver ali? Poderia ser algo capaz de incriminá-lo, o que tornaria tudo ainda mais sombrio. Mas num ato de coragem imprevisto, ele abriu a caixa. Um servidor de dados se projetou e as imagens começaram a piscar na tela. Eram vídeos de um acidente. Rosa e azul, fumaça e gritos, mas mais importante, uma série de vozes ensurdecedoras e alarmantes. Havia vídeos de seus próprios voos, flashbacks de um passado que desejava esquecer. Mas o que mais o deixou paralisado foi uma voz familiar. Samuel, você. Sabe o que temos que fazer? Você não pode falhar de novo. A voz era de uma mulher. A sua mulher. O universo desabou. Lisa, a palavra malevolente escapuliu de seus lábios, como um sussurro incrédulo. Ele não a escutara há anos. A dor da traição se misturou a outra emoção desconhecida que faz sua mente girar. Quem é Lisa? O jovem piloto perguntou, o espanto agora estampado em seu rosto. Ferreira olhou com incredulidade. A multidão, antes em pânico absoluto, estava agora envolvida numa expectativa eletrizante. Ela é minha esposa. Eu achei que... As palavras de Samuel se confundiam, e a verdade do que via começou a afundar como um peso morto em seu estômago. A traição, a dor, a perda. Tudo o que ele ouviu sobre o que poderia já ter sido, estava ali exposto diante de todos. Ele começou a ver por que estava fugindo. A culpa esmagava seus pulmões. Samuel, o jovem piloto gaguejou, a expressão de seu pai se quebrando diante de um espelho. Aquele vídeo, com um crescendo assombroso, revelava mais do que apenas recordos de um acidente. Era um testemunho de uma vida que ele tentou deixar para trás, com a mulher que mais amou. A voz de Liza prosseguia, e era claro que ela sabia algo que ele não. Samuel, você deve entender. A verdade sobre sua queda está na lembrança, nas desilusões. Cuide de nosso filho. Não cometa os mesmos erros. O horror e a confusão tomaram conta, como se o caos ao redor já não existisse. O jovem piloto encarava. Samuel, agora, tinha que lidar com não apenas a possibilidade de ter perdido Lisa, mas a revelação de que seu filho era a prova de que as mentiras eram círculos viciosos. Ao olhar para o rosto do jovem, um entendimento profundo o atingiu. Ele poderia ter mais ao seu lado, um pedaço de sua história que não deveria ter morrido. Mas a explosão que consumiu seu coração não merecia uma resposta. E agora, o que eu faço com tudo isso? A pergunta ecoou no ar, e o olhar ao redor virou condescendente. A multidão já não enxergava apenas um morador de rua, mas um homem cujos segredos haviam escapado, trazendo à luz uma nova realidade que poderia mudar tudo. No horizonte, a fumaça do F-22 continuava a se erguer, e em seu coração, ele sabia que essa era apenas a ponta do iceberg. O que mais estava escondido, não apenas em um vídeo, mas em vidas desmoronadas sob seus pés. O quão profundo era o buraco que ele cavava a si mesmo. As perguntas ficaram no ar, como um eco distante. A luz da tela pulsava, e as palavras de Liza repetiam-se na mente de Samuel como um eco ensurdecedor. O vídeo não era apenas um registro, era uma bomba, uma revelação a cada segundo que passava. O jovem piloto e Ferreira observavam, paralisados. Estava tudo exposto, tudo o que ele pensou ter esquecido. Samuel mal conseguia focar, o calor das chamas ao fundo parecia desaparecer. As sirenes do socorro tornando-se um sussurro distante. Por que você não me contou?
Por que não me disse a verdade? O jovem, com os olhos brilhando de dor e confusão, olhava para Samuel como se visse um estranho. Não era mais apenas o pai que ele havia desejado. Era um homem perdido, um fugitivo de sua própria vida. Samuel, olha! Ferreira gritou, interrompendo seu turbilhão de emoções. O mais velho fez menção de se aproximar, mas uma explosão repentina sacudiu a terra. Uma nova onda de fumaça espessa arrebentou em direção a eles, e o som aterrador do metal retorcendo-se ecoou nos ares. A multidão gritou em pânico, as pessoas cercando-se de novo. Tem que sair daqui agora! Ferreira ordenou, puxando o jovem para longe, mas Samuel estava congelado. O que mais poderia existir naquela caixa? O que ele poderia descobrir que poderia mudar tudo? Sem pensar, ele assegurou firmemente. Espere! Samuel gritou, forçando-se a agir, mas antes que pudessem pensar, uma figura obscura surgiu entre as chamas. Era um homem com um sorriso cínico, vestindo um uniforme completamente negro. Fumaça envolvia sua silhueta, mas o olhar era claro. Havia um reconhecimento aterrador. Achei que você nunca mais apareceria, disse o homem, sua voz carregada de desprezo. Você! Samuel empalideceu. Era Evan, seu ex-companheiro da força, aquele que sempre o desafiou. O que está fazendo aqui? O mundo ao redor deles parecia vibrar, a tensão palpável. Estão todos tão ocupados, mas ninguém percebe que você está de volta. Evan olhou para o jovem piloto e depois para Ferreira. Não sou eu quem deveria me preocupar com você, mas sim com a verdade que está agora na frente de todos. O que você sabe, Evan? Samuel perguntou, a voz tremendo. A caixa ainda estava em suas mãos, a tensão crescendo como se o próprio universo pressionasse. Eu sei que você não é quem diz ser, que fugiu por muito mais do que apenas um erro. Ele se aproximou e, com um movimento, puxou a caixa das mãos de Samuel. O piloto e Ferreira se entreolharam, os rostos confusos e desesperados. Você não sabe o que está fazendo. Lisa! Ela! Samuel tentou protestar, mas Evan ignorou suas palavras. Com um toque no dispositivo, ele ativou uma nova projeção e uma imagem estática surgiu, mostrando dados que nunca deveriam ter sido revelados. As informações revelaram mais do que apenas um acidente. Era um plano que Samuel havia rejeitado anos atrás, um plano envolvendo espionagem e segredos militares. Você nunca deveria ter deixado isso, Samuel. Você a deixou a nós e agora. Evan hesitou, um sorriso enigmático cruzando seu rosto. Agora você está na mira de todos, você e seu filho. O jovem piloto virou-se para o pai, o olhar cheio de terror. Samuel, o que está acontecendo? Uma nova onda de pânico tomou conta do ambiente, as vozes da multidão tornando-se indistintas. Samuel olhou para o filho, para o homem que por acaso havia se tornado um símbolo das decisões que ele havia tomado. Não, isso não pode estar acontecendo. A luta interna crescia. O que era verdade? O que estava escondido? O passado de Samuel estava irrompendo do chão sob seus pés. E, no entanto, a revelação mais assustadora ainda estava por vir. Você não é seu verdadeiro filho, sabe? Evan soltou, com um riso cruel. O mundo parou em torno deles. O jovem piloto estremeceu, como se a terra tivesse se aberto sob ele. Samuel ficou sem palavras. O que você quer dizer? A multidão ao redor deles estava tão envolvida no caos que não percebeu a profundidade daquela mentira. Mas o rosto do jovem com expressão angustiada dizia tudo. Era a condição perfeita para um desfecho aterrorizante. O que mais estava escondido? O que isso significava? E agora, o que você fará com essa verdade devastadora? A pergunta pairou no ar, ressoando como um sino de igreja, enquanto o coração de Samuel disparava. A escuridão se fechava ao seu redor. Ele não poderia permitir que tudo acabasse assim. A luta estava apenas começando. A luz da tela pulsava, e as palavras de Lisa
repetiam-se na mente de Samuel como um eco ensurdecedor. O vídeo não era apenas um registro, era uma bomba, uma revelação a cada segundo que passava. O jovem piloto e Ferreira observavam, paralisados. Estava tudo exposto, tudo o que ele pensou ter esquecido. Samuel mal conseguia focar. O calor das chamas ao fundo parecia desaparecer. As sirenes do socorro, tornando-se um sussurro distante. Por que você não me contou? Por que não me disse a verdade? O jovem, com os olhos brilhando de dor e confusão, olhava para Samuel como se visse um estranho. Não era mais apenas o pai que ele havia desejado. Era um homem perdido, um fugitivo de sua própria vida. Samuel, olha! Ferreira gritou, interrompendo seu turbilhão de emoções. O mais velho fez menção de se aproximar, mas uma explosão repentina sacudiu a terra. Uma nova onda de fumaça espessa arrebentou em direção a eles, e o cimo aterrador do metal retorcendo-se ecoou nos ares. A multidão gritou em pânico, as pessoas cercando-se de novo. Tem que sair daqui agora, Ferreira ordenou, puxando o jovem para longe, mas Samuel estava congelado. O que mais poderia existir naquela caixa? O que ele poderia descobrir que poderia mudar tudo? Sem pensar, ele assegurou firmemente. Espere, Samuel gritou, forçando-se a agir. Mas antes que pudessem pensar, uma figura obscura surgiu entre as chamas. Era um homem com um sorriso cínico, vestindo um uniforme completamente negro. Fumaça envolvia sua silhueta, mas o olhar era claro. Havia um reconhecimento aterrador. Achei que você nunca mais apareceria, disse o homem, sua voz carregada de desprezo. Você... Samuel empalideceu. Era Evan, seu ex-companheiro da força. Aquele que sempre o desafiou. O que está fazendo aqui? O mundo ao redor deles parecia vibrar. A tensão palpável. Estão todos tão ocupados, mas ninguém percebe que você está de volta. Evan olhou para o jovem piloto e depois para Ferreira. Não sou eu quem deveria me preocupar com você, mas sim com a verdade que está agora na frente de todos. O que você sabe, Evan? Samuel perguntou, a voz tremendo. A caixa ainda estava em suas mãos, a tensão crescendo como se o próprio universo o pressionasse. Eu sei que você não é quem diz ser, que fugiu por muito mais do que apenas um erro. Ele se aproximou e, com um movimento, puxou a caixa das mãos de Samuel. O piloto e Ferreira se entreolharam, os rostos confusos e desesperados. Você não sabe o que está fazendo. Lisa. Samuel tentou protestar, mas Evan ignorou suas palavras. Com um toque no dispositivo, ele ativou uma nova projeção, e uma imagem estática surgiu, mostrando dados que nunca deveriam ter sido revelados. As informações revelaram mais do que apenas um acidente. Era um plano que Samuel havia rejeitado anos atrás. Um plano envolvendo espionagem e segredos militares. Você nunca deveria ter deixado isso, Samuel. Você a deixou a nós, e agora? Evan hesitou, um sorriso enigmático cruzando seu rosto. Agora, você está na mira de todos. Você e seu filho. O jovem piloto virou-se para o pai, o olhar cheio de terror. Samuel, o que está acontecendo? Uma nova onda de pânico tomou conta do ambiente. As vozes da multidão tornando-se indistintas. Samuel olhou para o filho, para o homem que por acaso havia se tornado um símbolo das decisões que ele havia tomado. Não, isso não pode estar acontecendo. A luta interna crescia. O que era verdade? O que estava escondido? O passado de Samuel estava irrompendo do chão sob seus pés. E, no entanto, a revelação mais assustadora ainda estava por vir. Você não é seu verdadeiro filho, sabe? Evan soltou, com um riso cruel. O mundo parou em torno deles. O jovem piloto estremeceu, como se a terra tivesse se aberto sob ele. Samuel ficou sem palavras. O que você quer dizer? A multidão ao redor deles estava tão envolvida no caos que não percebeu a profundidade daquela mentira. Mas o rosto do jovem, com expressão angustiada, dizia tudo. Era a condição perfeita para um desfecho aterrorizante. O que mais estava escondido?
O que isso significava? Você não é o filho biológico dele. As palavras de Evan cortaram como uma faca. O que você achava que sabia se transformou em uma farsa. O chão pareceu se abrir sob os pés do jovem. Ele recuou, o rosto pálido, e a verdade revelada transformou-se em um peso enorme que esmagou a esperança que ainda restava em Samuel. As vozes da multidão, antes confusas, agora ecoavam como um rugido. Mentiroso! Gritou alguém. Uma confusão total, disfarces sendo destroçados, os olhos da multidão, agora direcionados a Samuel e Ivan. Todo mundo ao redor parecia um borrão, e a única coisa que importava era a conexão entre pai e filho, ou a falta dela. Quem é você? O jovem gritou, seus olhos brilhando com dor e perplexidade. O que isso significava para eles? Para quem ele era? Calma, eu juro que eu não sabia. Samuel falhou na defesa. Mas já não. Havia mais como voltar atrás. Agora é tarde demais. Evan estava em êxtase. Uma cena de vitória diante da tragédia. As consequências estavam apenas começando. E o verdadeiro tumulto estava se formando. E agora? O que você fará com essa verdade devastadora? A pergunta pairou no ar, ressoando como um sino de igreja. O caos envolvia todos, mas algo dentro de Samuel sentia que o maior desafio havia apenas começado. Como ele poderia contornar o desmoronamento de sua vida? A história estava longe de terminar, e os segredos somente começavam a vir à tona. A luz da tela pulsava, e as palavras de Lisa repetiam-se na mente de Samuel como um eco ensurdecedor. O vídeo não era apenas um registro, era uma bomba, uma revelação a cada segundo que passava. O jovem piloto e Ferreira observavam paralisados. Estava tudo exposto, tudo o que ele pensou ter esquecido. Mas o que isso tudo significa? O jovem piloto perguntou, os olhos arregalados em choque. Você não pode estar falando sério. A multidão ao redor começou a murmurar. Os olhares se voltaram de repente para Samuel. Um de seus ex-colegas, com quem ele tinha assombreamentos do passado, gritou. Ele é um traidor, e agora a verdade está exposta, completou Evan, um sorriso cínico se formando em seu rosto. Mas naquele caos, algo inesperado aconteceu. Uma explosão distante, mas ensurdecedora, cortou o ar. O chão tremia sob os pés de todos. Cuidado! Ferreira gritou, mas já era tarde. A estrutura ao redor deles começou a desmoronar. Pessoas gritaram, tentando escapar, mas tudo parecia confuso. Um círculo de desespero. No meio dessa confusão, Samuel tentou se proteger, mas viu o jovem piloto, a quem tudo isso estava acontecendo, sendo empurrado para trás. Sem pensar, correu em sua direção. Não, fique comigo. Ele agarrou o braço do garoto, puxando-o em direção a um lugar seguro. Mas a multidão estava em pânico, e logo eles foram separados. Samuel, o grito do jovem ecoou, mas a distância aumentava. E então, em um instante de pura adrenalina, Samuel olhou ao redor, tentando encontrar alguma saída. Foi quando ele viu algo em uma das paredes. Era um reflexo, uma imagem familiar. Através da fumaça e da bagunça, reconheceu uma figura. Lisa! Ele sussurrou, a voz quase perdida no barulho. Mas não, era apenas uma alucinação. Na verdade, era uma mulher se aproximando. Sua fisionomia era idêntica à de Liza. Mas havia algo diferente nela. Seu olhar era intenso, quase acusador. Você não deveria estar aqui, Samuel exclamou, aturdido. Mas as palavras dela cortaram a atmosfera pesada. Você não sabe o que realmente está acontecendo. Evan, observando de longe, destilava satisfação. Se, até ela veio pessoalmente para você. O que você tem a dizer agora, Samuel? Mas Lisa virou-se para ele, e o olhar de raiva que ela lançou foi quase palpável. Você não tem ideia do que está envolvido. O tempo parecia parar enquanto Samuel tentava entender o que isso significava. Lisa se inclinou e murmurou, eu não te deixei, você me deixou. Nesse momento, um estalo. Uma nova explosão distante fez com que todos se voltassem para o céu cheio de fumaça. E então, em um ato impensável, a mulher ergueu a mão.
um pequeno dispositivo surgiu do bolso dela e um brilho intenso começou a emanar. Eu sou a chave, Samuel. E você sempre soube. Você só nunca quis ver. Liza, não. O que você está fazendo? A dúvida era palpável. Todos os cenários do encontro, tudo o que Samuel havia acreditado, se desmoronava diante dele. Nós somos um projeto, Samuel. Um plano maior do que você ou eu. Sua voz estava agora carregada de emoção, e a multidão começou a se agitar novamente. E você sempre foi o verdadeiro pivô. Uma onda de choque percorreu a multidão. O jovem piloto soltou um grito desconcertante. A confusão instalou-se nas feições de todos. O que você está dizendo? O que você não percebe é que Lisa é a chave para tudo. Evan gritou, sua expressão de euforia agora transparecendo um misto de medo e desejo de poder. Os olhos de Samuel se arregalaram. E se isso for verdade? O que isso significa para nós? Para você? Para ele? E peso da revelação o esmagava. Você ainda não entendeu. O seu filho é parte do plano. Lisa finalizou, e com um movimento rápido do dispositivo, a imagem se expandiu novamente para todos verem. O rosto do jovem piloto surgiu na tela, iluminado por um novo conhecimento. Uma verdade que se desdobrava ainda mais. Sussurros e gritos ensurdecedores se espalharam enquanto os segredos do passado ameaçavam vir à tona. O caos ao redor se intensificou, e Samuel percebeu que essa não seria uma fuga comum. Era apenas o começo de algo muito maior. O que mais estava por vir? E o que os laços entre eles significavam agora? A pergunta pairava no ar, como um relógio prestes a disparar, aguardando o momento certo para a revelação final. A luz da tela pulsava, e as palavras de Lisa repetiam-se na mente de Samuel como um eco ensurdecedor. O vídeo não era apenas um registro, era uma bomba, uma revelação a cada segundo que passava. O jovem piloto e Ferreira observavam, paralisados. Estava tudo exposto, tudo o que ele pensou ter esquecido. Mas o que isso tudo significa? O jovem piloto perguntou, os olhos arregalados em choque. Você não pode estar falando sério. A multidão começou a murmurar. Os olhares se voltaram de repente para Samuel. Um de seus ex-colegas, com quem ele compartilhou risadas e dias difíceis, gritou. Ele é um traidor. E agora a verdade está exposta, completou Evan, um sorriso cínico se formando em seu rosto. Mas, naquele caos, algo inesperado aconteceu. Uma explosão distante, mas ensurdecedora, cortou o ar. O chão tremia sob os pés de todos. Cuidado! Ferreira gritou, mas já era tarde. A estrutura ao redor deles começou a desmoronar. Pessoas gritaram, tentando escapar, mas tudo parecia confuso, um círculo de desespero. No meio dessa confusão, Samuel tentou se proteger, mas viu o jovem piloto ser empurrado para trás. Sem pensar, correu em sua direção. Não, fique comigo. Ele agarrou o braço do garoto, puxando-o em direção a um lugar seguro. Mas a multidão estava em pânico, e logo eles foram separados. Samuel! O grito do jovem ecoou, mas a distância aumentava. E então, em um instante de pura adrenalina, Samuel olhou ao redor, tentando encontrar alguma saída. Foi quando viu algo em uma das paredes. Era um reflexo, uma imagem familiar. Através da fumaça e da bagunça, reconheceu uma figura. Lisa. Ele sussurrou. A voz quase perdida no barulho. Mas não era apenas uma alucinação. Na verdade, era uma mulher se aproximando. Sua fisionomia era idêntica à de Lisa, mas havia algo diferente nela. Seu olhar era intenso, quase acusador. Você não deveria estar aqui. Samuel exclamou, aturdido. Mas as palavras dela cortaram a atmosfera pesada. Você não sabe o que realmente está acontecendo. Evan, observando de longe, destilava satisfação. Se, até ela veio pessoalmente para você. O que você tem a dizer agora, Samuel? Mas Lisa virou-se para ele, e o olhar de raiva que lançou foi quase palpável. Você não tem ideia do que está envolvido. O tempo parecia parar enquanto Samuel tentava entender o que isso significava. Lisa, não,
O que você está fazendo? A dúvida era palpável. Todo o cenário do encontro, tudo que Samuel havia acreditado, se desmoronava diante dele. Nós somos um projeto, Samuel. Um plano maior do que você ou eu. Sua voz estava agora carregada de emoção. E a multidão começou a se agitar novamente. E você sempre foi o verdadeiro pivô. Uma onda de choque percorreu a multidão. O jovem piloto soltou um grito desconcertante. A confusão instalou-se nas feições de todos. O que você está dizendo? O que você não percebe é que Lisa é a chave para tudo. Evan gritou, sua expressão de euforia agora transparecendo um misto de medo e desejo de poder. Os olhos de Samuel se arregalaram. E se isso for verdade, o que isso significa para nós? Para você, para ele. O peso da revelação o esmagava. Você ainda não entendeu. O seu filho é parte do plano. Lisa finalizou, e com um movimento rápido do dispositivo, a imagem se expandiu novamente para todos verem. O rosto do jovem piloto surgiu na tela, iluminado por um novo conhecimento. Uma verdade que se desdobrava ainda mais. Sussurros e gritos ensurdecedores se espalharam enquanto os segredos do passado ameaçavam vir à tona. O caos ao redor se intensificou. E Samuel percebeu que essa não seria uma fuga comum. Era apenas o começo de algo muito maior. De repente, um estrondo se ouviu. O chão começou a tremer, não só em consequência das explosões, mas algo ainda mais perturbador estava se desenrolando. Uma fissura abrupta abriu-se sob os pés de todos, revelando uma câmara escura e profunda. O chão desmoronou, e pessoas começaram a cair. Samuel lançou-se em direção ao jovem piloto, mas a fenda se expandiu rapidamente, separando-os. Samuel? O grito do jovem ecoou, cheio de desespero. Acompanharam-se olhares, perceberam que estavam em um pesadelo. Ivan, que parecia estar aproveitando a cena, também se aproximou da borda da fissura, mas, nesse momento, as luzes da cidade piscaram, e um raio cortante desceu do céu, atingindo Ivan em cheio. Ele foi arremessado para trás, como um boneco de pano, e caiu em um silêncio repentino. A cena chocante cortando o ar como uma faca. A multidão parou, todos olhando, entre a perplexidade e o medo, o que acabava de acontecer. E a imagem na tela começou a distorcer, revelando novas filmagens. Não eram apenas lembranças de Samuel ou de seus voos. Eram registros de um plano obscuro, imagens de pessoas sendo capturadas em realidades diferentes, revelando que tudo estava interligado. Cada pessoa ao redor tinha suas próprias sombras, a revelação de que Evan poderia ser mais do que apenas um rival, pairava agora no ar. Então a caixa começou a emitir sons estrondosos. Luzes brilhantes iluminaram todos ao redor. O que mais estava preparado para ser revelado? O que mais iria desmoronar junto com a verdade? No fim, tudo que Samuel conseguia pensar era: o que fazemos agora? E os ecos da pergunta eram mais aterradores do que qualquer resposta que ele poderia dar. A verdade, como um fantasma, agora o seguia. A luz da tela pulsava, e as palavras de Liza reverberavam na mente de Samuel como um eco ensurdecedor. O vídeo não era apenas um testemunho. Era uma detonação de verdades que ele jamais esperou enfrentar. O jovem piloto e Ferreira observavam, imobilizados pelo impacto. Estava tudo exposto. Os segredos que Samuel pensou ter enterrado voltando à superfície como fantasmas. Mas o que isso significa? O jovem perguntou, com a voz embargada, os olhos arregalados em desespero. As murmurações da multidão ecoavam. As expressões de choque eram visíveis em todos os rostos. Ele é um traidor, alguém gritou, e a voz se espalhou como um veneno. Evan estava ali, seu sorriso cínico quase vitorioso. A verdade finalmente se revela. Ele estava gostando do espetáculo. Mas no meio do caos, algo se agitou. O chão sob eles tremia, fissuras se abrindo. As paredes tremulavam, como se todo o lugar estivesse prestes a desmoronar. Cuidado! Ferreira gritou.
e as vozes se tornaram um clamor desesperado. Samuel viu o jovem piloto ser empurrado na correria. Sem pensar, se lançou na direção dele, agarrando seu braço. Fique comigo. Mas a multidão os separou. Samuel! O grito do jovem ressoou, e a distância entre eles parecia aumentar. Ele olhou ao redor, em busca da saída, quando uma sombra familiar apareceu na fumaça. Lisa, sussurrou, os olhos quase saltando da cabeça. Não era um delírio. Era ela, reconstruindo sua presença como uma parada de guerra. Seu olhar era penetrante, cheio de emoção. Você não deveria estar aqui, ele exclamou, ainda aturdido. Mas o sorriso dela não era de saudade. Era de urgência e dor. Você não sabe o que está acontecendo. Você precisa entender. Até a sua esposa está aqui? Evan desdenhou, seus olhos brilhando com malícia. Está preparado para o grande finale, Samuel? Samuel queria gritar, mas as palavras ficaram presas na garganta. Nós somos parte de um projeto maior, Lisa começou, sua voz firme, cada palavra ressoando com poder. Você sempre esteve no centro dele, Samuel. O caos ao redor se intensificou. O jovem piloto se afastou, confuso. O que você quer dizer? O seu filho, ele é a chave. As palavras de Lisa flutuarão como toxinas no ar. Samuel olhou para o garoto, a confusão em seu rosto. O que isso significava para eles? Para a vida que ele deixou para trás. Samuel, você não pode esquecer de onde veio. O que escondemos? Isso tudo está interligado. Lisa insistiu. A tensão nas palavras dela e o pânico na multidão criaram um ambiente elétrico. Você não é quem pensa que é, Ivan. Interrompeu, suas palavras afiadas como lâminas. O chão sob eles começou a ceder, e gritos de desespero tomaram conta enquanto a estrutura começou a desmoronar. Lisa não, Samuel gritou, mas foi como tentar conter um furacão. E então, tudo se apagou. Uma luz intensa explodiu quando a caixa começou a emitir sons estrondosos, revelando mais imagens. O rosto do jovem piloto apareceu na tela novamente, mais claro, mais definido. O que mais poderia estar oculto? O que o futuro reservava? No meio do caos, você se tornará o salvador ou o destruidor. As palavras de Lisa ecoaram com um peso profundo. Os olhares se encontraram, a atmosfera carregada com o peso da realidade. Com um último esforço, Samuel estendeu a mão para o jovem, seu coração pulsando. Vamos sair dessa juntos. Mas então houve um som ensurdecedor e uma nova fissura surgiu, engolindo tudo ao redor. Nesse momento, enquanto retrocedia e a escuridão se aproximava, uma ideia brilhou na mente de Samuel. Não podemos deixar que isso nos defina. Precisamos descobrir o que isso realmente significa. E a visão do rosto do jovem, misturado a emoção e desespero, ficou gravada em sua alma. A vida deles nunca mais seria a mesma. Enquanto tudo desmoronava, uma última pergunta pairava no ar, como um mistério que ainda não tinha sido resolvido. Qual seria o próximo passo? Então, antes de tudo se apagar, Samuel gritou, vamos enfrentar isso! E no meio da turbulência, aqueles olhos brilhantes deram a esperança de que talvez a verdade pudesse levá-los a um novo começo. Mas, e agora? O que a vida reservava para eles? Pessoal, se você chegou até aqui, precisa se inscrever agora no canal para não perder as próximas histórias exclusivas. Isso é crucial para manter você sempre atualizado. Esmague o botão de like agora para alimentar o algoritmo e mostrar seu apoio. Não espere nem mais um segundo para compartilhar este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer este desfecho. Inunde a seção de comentários com suas reações e teorias sobre o final. E não saia do canal ainda, pois você já pode clicar na próxima história emocionante que aparece na tela, e você não vai querer perder o que vem a seguir. Vamos juntos, porque essa jornada está longe de acabar.